Fala galera, beleza? Então esse daqui é o vídeo demonstrativo desse item, que seria aqui um trenozinho, uma carruagem, que pode ser utilizada tanto para questão decorativa, quanto para utilização em ensaio fotográfico do tipo newborn, ok? Só fica a referência, se atente ao anúncio, tá? Já que esse vídeo é referência para vários outros. E o que eu estou mencionando, pode ser que o anúncio seja da peça em MDF cru, que é um pouco mais barato, já que não existe a necessidade da pintura. Aí fica também na situação em que a pessoa pretende fazer a personalização da peça. Ou, por exemplo, se é branca, se é preta e tudo mais. Ou também, caso precise de algo diferente, pergunte, tá? Porque sou eu que faço, eu posso fazer aí de acordo com a necessidade. Então aqui eu vou, nessa primeira parte do vídeo, eu vou passar aqui as referências de medida, e a segunda parte do vídeo é montagem. Então para quem adquiriu, se estiver vendo esse vídeo, e é só no intuito de montagem, pode pular um pouco, adiantar um pouco mais o vídeo, que eu estou mostrando o processo de montagem, já mencionando logo no começo do vídeo, que é um processo bem simples. Para fazer a montagem da peça, já que ela segue desmontada por conta do tamanho, simplesmente você vai utilizar ou vai precisar de uma chave Phillips para colocar os parafusinhos aqui. Nessa peça especificamente são 5 parafusos de um lado e 5 do outro. Tá? Vamos lá, no que se diz respeito à questão de medidas dessa peça. Eu vou considerar uma referência mais ou menos assim, já que a peça ela é um pouco irregular, mas de medida externa aproximadamente 71 centímetros. E se eu considerar a parte mais alta aqui, ó, aproximadamente 46 centímetros. De largura externa aqui, ó, a peça dá aproximadamente 31 centímetros. Tá? Agora, se a gente considerar aqui essa parte interna aqui do trenozinho, ó, observa, ó, medindo o alinhamento pela frente, mais ou menos aqui na altura, ó, tá dando aproximadamente 45, e interno vai ter uma pequena diferencinha com relação ao externo aqui, de aproximadamente uns 29 centímetros, tá? Então, para que fique uma referência, até para quem tem um colchãozinho, alguma coisa, pretende colocar alguma coisa, uma almofada por dentro, coisa do tipo, ó, aproximadamente 45, medindo aqui pela parte com referência na frente, tá? Agora, se eu medisse lá o fundo, bem o fundo ali mesmo, ó, aproximadamente 36 de comprimento. Tá? Então, tá aqui a peça. Ela é feita em MDF de 6 milímetros e a recomendação é para pesos, para questão de suporte de peso, até uns 10 quilos, ok? Se precisar de algo diferente, para, digamos ali, mais um suporte de peso maior, aí precisaria já recorrer a outros materiais, tá? Esse daqui seria indicado tranquilamente até 10 quilos. Já mencionando novamente, na questão de montagem, é simplesmente os parafusos. Se quiser montar de forma definitiva, aí pode utilizar cola na hora de fazer a montagem das peças aqui. E agora, na sequência do vídeo, entra a parte da montagem, que vocês vão ver que é bem simples esse processo. Beleza? Então, galera, agora nessa parte do vídeo aqui vai ser o processo de montagem para quem adquiriu aí um trenozinho semelhante a esse. Lembrando, se atente à questão do anúncio. Tem a opção que já é pintado de cor branca, pode ser preto, ou no MDF cru, tá, ok? Que é aquele sem pintura para quem pretende fazer sua própria personalização. Então vamos lá, basicamente para fazer a montagem, já que ele é enviado desmontado por conta do tamanho, você basicamente vai precisar de uma chave Phillips, tá? Uma chave semelhante a esta, uma chave Phillips. Fora isso, tudo que precisa já está aqui. Esse trenozinho ele é composto de 5 peças, já acompanha os parafusos que você vai utilizar para fazer a montagem. Então a primeira parte aqui é fazer
identificação das peças. Essa pecinha menor é a parte da frente. A parte da frente, esses reforcinhos que tem na peça aqui, eles vão ficar para o lado de dentro do trenozinho. Então, na hora que montar, vai ficar dessa maneira. Essa parte aqui é a parte do fundo, tá? A parte do encosto aqui, eu digo fundo, mas o fundo é a parte de trás. Vamos colocar assim, a parte de trás do encosto. E ela também, o reforço dela é para o lado de dentro. Agora isso daqui que de fato é o fundo ou a parte de baixo, o reforço ele também vai ficar para baixo. Dessa maneira assim na hora que estiver montado, ok? Nas laterais a gente precisa identificar qual que é o lado de fora e o lado de dentro da lateral. Como que é feito isso? Se você observar, pode ver que o furo do lado que deve ficar para fora, ele tem um rebaixo, justamente porque quando coloca o parafuso aqui, ó, ele fica abaixo aqui da madeira, tá? Se você tentar colocar o parafuso pelo lado contrário aqui, ele vai ficar ressaltado. Ele vai ficar ressaltado. Então não é assim, tá? É dessa maneira, ó, o lado que tiver esse rebaixinho é o lado que tem que ficar para fora. Então, mesma coisa, identifica o lado de fora que ela deve ficar. Então a gente pode considerar essa lateral dessa maneira e vamos começar a fazer a montagem por aqui. Tá? Então o primeiro passo, eu vou pegar aqui a partezinha da frente, eu vou encaixá-la aqui no seu devido lugar, mencionando que a parte da frente, novamente, o reforcinho ele fica para o lado de dentro aqui do trenozinho. E vou encaixar aqui. Tá? Na hora que encaixar, o que você tem que observar? Pelo furo da lateral, você consegue ver o furinho que tem aqui dentro dessa peça. Como ela encaixa dos dois lados, então você tem que certificar na hora que encaixar aqui, que o furo da peça de trás lá, ele está certinho. Pode ver, nesse caso, não está. Aí quer dizer que não é desse lado. Então eu vou virar e vou encaixar o outro lado para vocês verem. Porque tem uma pequena variaçãozinha no furo, agora sim, ó, conseguem ver lá dentro. Então, se você observar lá dentro, deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. Lá dentro você vai ver que dá para ver o furinho da peça de trás. Se estiver na posição correta, você consegue já começar a colocar o parafusinho rosqueando ele com a própria mão. Aí eu vou colocar aqui e vou apertar. Tá? Não precisa exagerar no aperto. Mencionando que tem sempre a possibilidade, se você quiser montar ele de forma definitiva, você passa cola. Tá? Passa cola, depois parafuso. Depois que secou, não desmonta mais. Tá? Então eu já coloquei a parte da frente. Agora vamos colocar aqui o fundo. Lembrando, o fundo, quando a gente observar ele aqui, ó, ele vai ser assim, tá? Os reforcinhos para baixo. Aí eu vou encaixar ele aqui no devido lugar. Aí eu venho por aqui e observo, tá? Vejo se os furinhos da peça que eu acabei de encaixar, se eles estão bem centralizados de acordo com o furo da lateral. Se não tiver, aí inverte, tá? Se tiver tudo ok, você consegue começar a colocar os parafusinhos com a mão. Aí você aperta. Aqui. E por fim, agora, a parte de trás. Mencionando, quando a gente olhar assim, então o reforço dessa peça ele vai ficar para o lado de dentro, dessa maneira. Não assim, tá? Assim, pro lado de dentro. Eu vou colocar aqui no seu devido lugar. Observo a questão da centralização para ver se daqui eu consigo ver o furo da pecinha de trás e coloco os parafusos.
Apertei. Então uma lateral já está montada. Agora dessa vez a gente vai pegar ele aqui. Só tomar cuidado para não pegar, por exemplo, nessa peça aqui, só nessa beiradinha, para movimentar e tal, porque é uma parte mais fina, tá? Pega por aqui. Vamos virar ele aqui. Agora a gente posiciona. Essa outra lateral, óbvio que naquela questão que eu falei de identificar do lado e tal, se você já montou uma certa, a outra só vai encaixar de um jeito, tá? Aí agora aqui, ó, posicionar sobre os encaixes. Aqui tem que alinhar todos de uma vez só, já como eles estão fixos. Mas não é difícil não, tá? Aí, ó, encaixou tudo certinho. Verifico se todos os parafusos de fato estão com o alinhamento correto. Para ter certeza, para certificar, ó, eu consigo começar o processo de colocação dos parafusos com a mão, ó, que eu estou acertando o furinho da peça de trás. Todos já no seu devido lugar. E agora é simplesmente fazer o aperto. Toma cuidado, tipo assim, acho que pode ser que um ou outro tenha parafusadeira. Cuidado ao apertar com a parafusadeira, porque com a parafusadeira é fácil de você apertar excessivamente. Então, como é madeira, pode, digamos assim, meio que espanar a rosca do parafuso. Então, cuidado ao fazer esse procedimento com parafusadeira se for utilizar. O ideal mesmo é utilize uma chavezinha fixa. O processo é rapidinho de fazer também. Aqui eu estou montando e explicando e levei bem menos de 10 minutos. Tá? E aqui você teria a sua peça montada e pronto para uso. Tá? Fica uma pecinha bem reforçada, cara, eu acho que tipo assim, até para uns 10 quilos tranquilo, mas o intuito, óbvio, é para recém-nascido, tá? Às vezes a pessoa querer colocar criança já, criança de 4, 5 anos, não é para isso, tá? Precisaria ser uma peça bem mais reforçada. Mas tá aqui, ó, tá? E dessa maneira, se você optar por montar só por parafuso, quando você não estiver utilizando, você desparafusa e guarda tudo. E acompanha o saquinho também para guardar os parafusinhos, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!